Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhe dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendia no caminho as suas vestes. Estava estendendo o quê? Vestes. E quando se aproximava da cidade do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Chorou. Jesus fez o quê? Chorou. E dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Pai, em nome de Jesus, eu entrego, Pai, este momento, mais uma vez na Tua presença, ó Deus. Que o Senhor possa abrir nossos olhos, nossos ouvidos nessa noite, ó Pai. Que o Espírito Santo, ó Pai, possa falar aos nossos corações, ó Deus. Pai, que o Senhor possa vir de encontro às nossas necessidades nessa noite. E que a Tua palavra, Senhor, possa fazer, ó Pai, a diferença, ó Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui nos fala de Jesus indo para Jerusalém. Nós vamos conversar um pouco aqui, irmão, sobre as lágrimas de Jesus. Eu costumo dizer, quando eu vejo um homem chorar, que o trem está feio. Mulher, a gente chora. A gente está assistindo um filme, a gente chora. Esses dias me mandaram: assiste esse filme aqui. Nem sei se o filme é baseado em vida real, mas a história do filme era que um rapaz especial teve uma filha e aquela cidade toda maltratava, chegaram a prender ele, né, por vingança. Gente, eu chorei o filme do começo ao fim. No outro dia eu amanheci com o rosto, eu já ia ser: mãe de Deus, você nem assistiu o filme. Mas é porque eu não aguento ver as injustiças, né? Então mulher chora. Quando o homem chora, eu costumo dizer porque as coisas estão feias. E Jesus chorou entrando em Jerusalém. E no Novo Testamento, nos informa que Jesus chorou em 3 diferentes ocasiões. A primeira vez que Jesus chorou, ele chorou junto ao túmulo do seu amigo Lázaro, né? João 11 nos conta essa história, que Lázaro morreu. Era uma família amiga de Jesus, as irmãs mandaram chamar Jesus. Jesus demora lá. Quando Jesus chega, Lázaro já havia quantos dias? 4 dias, né? 4 dias.
Então Jesus chega à cidade de Betânia, e Maria, ao saber, lançou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estiveres aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus pergunta para ela: onde o sepultaram? E quando Jesus chega lá, com a multidão, Jesus faz o quê? Chora. Jesus chora. Jesus, ele se comove com aquela família. Jesus se comove, né, com a perda do seu amigo. Ele viu a dor das irmãs, né, Marta e Maria, e chorou. Assim Jesus chorou em simpatia com o sofrimento familiar. Nós também podemos chorar quando vemos um parente, um amigo, né, doente. Agora mesmo que nós estamos vivendo, quantas pessoas têm chorado? Né? Quantas pessoas, irmãos, não têm derramado a sua lágrima porque têm perdido ente querido? Né? Quantas pessoas têm morrido por causa desse vírus? Muitas pessoas têm chorado nesses últimos dias, no Brasil, no mundo. Né? Muitas pessoas têm se derramado de tristeza, de dor. Então Jesus chora, ele chora a perda do seu amigo. E não é feio, e não é proibido nós cristãos chorarmos, né? A gente fica alegre porque a gente sabe que o nosso ente querido está indo para os braços do Pai, não é verdade? Mas a gente chora, porque nós somos humanos, né? Nós somos humanos, então a dor é muito grande, então a gente chora. E não é feio você chorar, e até preciso, irmãos. Eu estava ouvindo alguns pregadores, ele disse que o povo de Deus não chora mais, que a gente ora, mas a gente não chora. Aí você fala, mas o que tem oração com chorar? Porque quando você está chorando, a dor, você está sentindo é muito grande. Então quando você chora por alguém que você está orando, é porque você está sentindo a dor da pessoa que você está orando. Então nós precisamos chorar mais, nos compadecer mais com a dor do outro. Então, se preciso for, chore, mas chore nos pés do Senhor, chore de joelhos, né, diante do Senhor. Então Jesus chora ali. E em segundo lugar, Jesus chorou sobre a amada e penitente cidade de Jerusalém. Foi o texto que nós lemos. Assim Jesus demonstrou sua simpatia com os problemas nacionais. Ele sofreu com os problemas que adviriam aos seus compatriotas. Nós somos ainda, irmãos, nós somos brasileiros. Nossa terra não é aqui, né? Como a pastora falou hoje de manhã, né? Aqui é só uma passagem, né? Nossa pátria é com o Senhor Jesus. Mas nós somos, sim. Então nós temos que sentir a dor do nosso amigo, do nosso companheiro. Então Jesus, nós não podemos, quando nos tornamos cristãos, nós não podemos dizer que não somos mais compatriotas. Jonas olhou para a cidade de Nínive e desejou o quê? Ele chorou por Nínive? Quem conhece a história de Jonas aí? Ele chorou? Não, ele queria o quê? Destruir. Senhor, mata todo mundo aí. Mas a ordem era essa, né? Só que a ordem que Deus deu para Jonas foi o quê? Vai lá e pregue. Só que o povo de Nínive era tão cruel que Jonas falou assim, mas como assim? Esse povo é tão ruim e eu vou orar e Deus vai perdoar esse povo se eles chegarem a se arrepender. E foi o que aconteceu, né? Jonas foi, pregou e Deus salvou aquele povo. Então, irmãos, Jesus chorou sobre a Jerusalém, porque ela destruiu-se a si mesmo. Jesus, ele é Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, então ele sabe todas as coisas. Ele conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Então Deus conhecia Jerusalém, aquela cidade de Jerusalém. E por isso ele chora por ela. A terceira ocasião que Jesus chorou
está em Hebreus 5, 7. Se vocês quiserem abrir para a gente estar acompanhando, Hebreus 5, 7. Que diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Irmãos, esse texto aqui, ele se refere à agonia de Jesus lá no Getsêmani. Mateus 26 tem essa história lá. Vale destacar aqui que Jesus chora porque está enfrentando a mais terrível batalha espiritual da história. Tanto é fato que Jesus Cristo admite sua angústia para si mesmo. Admite sua angústia para os seus discípulos, dizendo: ficai comigo, vigiai, porque estou angustiado até a morte. E ele admite a sua angústia para o Pai, que com forte clamor ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, imagina como Jesus estava sofrendo ali. Porque Jesus, ele era homem, 100% homem aqui. E ele estava sofrendo. Ele estava angustiado. Ele estava com muita dor. E não era por ele mesmo. Porque Jesus não precisava passar por isso. Jesus não precisava morrer. Ali ele chora. A dor é tão grande, irmãos, que ele chega a suar sangue. E ele vai e clama aos seus amigos: fica comigo, eu estou muito angustiado. Quantas vezes nós pedimos para os nossos amigos ficar conosco? Ou às vezes só em sentar perto de um amigo você sente alívio. Ou então só em olhar, ou só ouvir a voz dele do outro lado. Ou então receber uma mensagem, porque hoje a gente não pode mais nem ficar juntos, né? Nem sentir o abraço do amigo. Mas só em ler uma palavra: oi, bom dia, como você está? Isso traz um alívio para nós. E Jesus, naquele momento, ele recorreu aos seus amigos. E ele chega a dizer para o Pai: não tem como passar, não? Põe outro no meu lugar, fazer igual Moisés, né, Jeremias. Põe outro no meu lugar aí, Deus. Não, era ele mesmo. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso, irmão, faz muita diferença na nossa vida, nas nossas orações, quando a gente ora. A gente às vezes quer a coisa assim, com tanta força, que a gente esquece: Senhor, faça a tua vontade. Porque o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece o seu amanhã. E às vezes, você pede tanto, e Ele sabe que isso não vai ser bom para você. Mas você insiste tanto, e Deus é tão bondoso que Ele te dá. Aí você quebra a cara lá na frente. E o bom de tudo é que você vem reclamar depois, né? Ai, Senhor, mas como aí? Peraí, né? Como assim? Como diz uma jovem que eu conheço. Como assim? É bem assim mesmo, irmãos. Por isso que a gente tem que orar: Senhor, faça a tua vontade. Eu quero é isso, mas faça a tua vontade. Eu quero aquele jovem, mas faça a tua vontade. Quando eu fui casar, vou contar um segredo aqui para vocês. Mas só fica aqui, viu? Conta para ninguém não. O meu pastor, o pastor Bill, ele conversava muito com a gente. Ele falava assim: vocês estão orando para casar? E a gente: não, pastor, está muito cedo orar para casar. Não, vocês têm que orar. Aí nós começamos, a juventude começou a orar ali.
Aí de repente, irmãos, aparecem uns 3, 4. E eu falei, Senhor da glória, e agora? O que eu vou escolher? Aí de repente aparece o Zé Alves. E eu comecei a orar, irmãos, eu orava de madrugada, para Deus responder. Porque se eu casasse errado, né? É uma vida. Eu ia atrapalhar a minha vida e a vida da pessoa que eu ia casar. Então eu comecei a orar, Senhor, faça a tua vontade. Aquele ali é tão bonitinho, né? Mas faça a tua vontade. Brincadeira, amor, você era mais bonito. Então, irmãos, Deus responde às nossas orações, né? E às vezes Ele te dá aquilo que você tanto quer, mesmo não sendo a vontade dEle, para que você aprenda. Senhor, faça a tua vontade. Até Jesus, que era Deus, orou ao Pai, Senhor, faça a tua vontade, né? Faça a tua vontade. Então, irmãos, nós temos que estar diante, né, da presença do Senhor, orar, buscar o Senhor. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O choro de Jesus não se deu na cruz. Lá na cruz, Jesus não chorou. O choro de Jesus não se deu no caminho do Gólgota. O choro de Jesus não se dá quando está sendo espancado. As lágrimas de Jesus se dá quando ele está no Getsemane, onde é diante dele um cálice que contém a santa ira de Deus, que deveria cair sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça. Jesus chora por nós. Jesus chora para a nossa redenção. Jesus chorou pela sua vida, pela sua salvação, para que você tivesse vida, e vida em abundância com Ele. Foi por isso que Jesus chorou. Ele não chorou por Ele não chorou porque Ele ia morrer, Ele não chorou ao caminho ali da cruz, até chegar lá no monte onde Ele foi crucificado. Não, Ele chorou por você. E o que eu tenho feito para Jesus? Irmãos, não é que Ele cobra, não é que Ele espera que você devolva porque Ele te deu. Não, não é por isso, é por amor, é por dedicação, é por redenção que Ele morreu por você, para te redimir, porque a culpa era sua, o pecado era meu, era seu, não era dele, mas Ele tomou sobre si. Foi por isso que Ele chorou. Não é porque Ele ia morrer no seu lugar, mas Ele chorou por você, para que você tivesse vida, para que você pudesse, né, ter um lugar ao lado do Pai. Foi por isso que Jesus chorou. Vamos conversar aqui um pouco sobre o choro de Jesus sobre Jerusalém. Por que Jesus chora, né, por uma cidade? Lucas 19:41 diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. Nessa época aqui, que Jesus estava indo para Jerusalém, irmãos, é uma época da festa da Páscoa. É a maior festa de Israel, na cidade de Jerusalém. Uma grande multidão o aguardava, e uma grande multidão já estava indo com ele. Ele está entrando em Jerusalém, diz o texto, que ele está montado no jumentinho. E as multidões vinham cantando, as multidões vinham celebrando, as multidões vinham estendendo manto pelo chão, vão cantando, glória a Deus nas maiores alturas. Jesus vindo à cidade, ele chora. Aquela grande festa, aquela multidão celebrando, pulando, e Jesus está chorando. E essa palavra aqui, chorou, aqui no grego significa copiosamente, choro com soluço e gemidos. Quanto tempo faz que você não chora com soluço, com gemidos? Às vezes nem por você mesmo. Às vezes a nossa agitação é tão grande que a gente não tem nem tempo de chorar, né?
Às vezes a gente nem tem tempo de chorar, a gente só ora ali. Mas quanto, irmãos? Faz quanto tempo que você tirou para chorar diante do Senhor? De soluçar. Foi assim que Jesus chorou por você. Foi assim que Jesus chorou por Jerusalém. Ele chorou com choro de dor no coração por aquela cidade. Se assusta não, irmãos, só a folha que é grande. Irmãos, e por todos os lados que Cristo olhou, encontrou motivo para chorar. Quando ele olha para trás, ele viu quanto a nação tinha desperdiçado suas oportunidades, quantas mensagens, quantas profecias, quantas alertas, quantos ensinamentos, quantos milagres, tudo aquilo que aquela nação viu, ouviu, recebeu, experimentou, aquela nação rejeitou a graça de Deus. E por isso Jesus está chorando. Jerusalém era uma cidade que o povo cultuava o Senhor, mas foi uma cidade que rejeitou o Senhor. Muitos milagres foram ali feitos, realizados. Aquele povo de Jerusalém, eles viram muitos milagres de Jesus. Alguns talvez até receberam o milagre de Jesus, mas eles rejeitaram a Jesus. Será se nós não estamos rejeitando a Jesus também, hoje? Será se nós somos diferentes de Jerusalém, daquele povo? Porque hoje, irmãos, nós temos vários. Toda hora que você liga o rádio, a televisão, a gente ouve a palavra de Deus. Não é verdade? A gente sempre está ouvindo a palavra de Deus. De manhã tem a videira, né? Videira, né? Tem a do pastor Aloísio. Ele tem palavra de 6, meio-dia e às 18 horas. Ele tem estudo. E muitas vezes nós não temos tempo. Já pensou que esse tempo, que esse vírus foi permitido para que você parasse, pensasse e olhasse, peraí, agora eu tenho tempo, né? Agora eu tenho tempo. Eu vi minha mãe disse que o vírus não veio, não foi para os incrédulos, e veio para os crentes. Para os crentes parar, para os crentes orar mais, para os crentes buscar mais o Senhor. Irmãos, porque o mundo é muito atraente. E às vezes a gente vive no meio dessas pessoas e a gente acaba acostumando com o pecado, a gente acaba abrindo exceções. Mas Deus é santo. E sede santo, Ele diz, como eu sou santo. E Deus não abre mão de você, Ele não abre mão da sua santidade. Ele não abre mão de você. Tem um pastor que diz, mesmo que você não queira Ele não vai te deixar. Então Jesus chora por Jerusalém por isso. Porque era uma cidade, irmãos, que conheceu, que ouviu, mas que rejeitou. Eles não quiseram o Salvador. Até aceitaram o Senhor lá fazendo os milagres. E hoje muitas pessoas querem os milagres de Jesus. Muitas pessoas querem a bênção de Jesus, mas não querem Jesus. Mas não querem servir a Jesus. Mas não querem abrir mão que você acha que é importante para servir a Jesus. Quando Jesus olhou para dentro, Ele viu a ignorância, a cegueira espiritual, o coração endurecido do povo. Eles deveriam ter conhecido a Cristo, porque Deus lhe deu
sua palavra, enviou-lhe seus profetas para lhe preparar o caminho de Cristo. Quantos profetas não passaram por Jerusalém? Quantas palavras não foi entregue ali naquela cidade? Mas mesmo assim, o povo rejeitou. Mas Jesus está entrando na cidade, mas ele vai ser expulso da cidade e crucificado fora dos portões da cidade. Por isso Jesus chora, porque ele conhecia o coração daquele povo. Ele sabia, irmãos, que esse povo que estava aqui, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, era o povo que ia gritar lá, crucifica-o. Esse povo que tirou suas vestes e colocaram no chão para ele passar, é o mesmo povo que depois gritou, crucifica-o. Mata, a gente não quer esse rei, a gente não precisamos desse rei. Por isso Jesus chora. Quando olhou ao redor, Jesus viu atividades religiosas que estavam caducas. O templo majestoso havia se transformado no covil de salteadores. A casa de oração se transformou em mercado aberto de comércio vil. E de líderes religiosos, por inveja, queriam matá-lo. Havia religiosidade, mas não conhecimento de Deus. O que Oséias diz? É Oséias, né, pastor? Que a gente peca por não conhecer a Deus. Havia muita religiosidade ali naquela cidade. Muitos rituais que o povo seguia ainda. A festa da Páscoa. Eles relembravam, né, a libertação ali do Egito. Era uma grande festa. Mas mesmo assim eles rejeitaram Jesus. Então faltava conhecimento. E nós temos que nos atentar por isso, irmãos. Nós temos que buscar conhecimento do Senhor. Nós temos que conhecer o nosso Deus. Não só de ouvir falar, como Jó declarou, né? Mas de estar com Ele, de intimidade com Ele, de fazer igual o João, deitar no peito de Jesus. Isso é intimidade, irmãos. Isso é muita intimidade. Eu deito no colo do Zé Alves, mas outra pessoa não vai deitar, porque eu tenho intimidade com ele. Qual o grau da sua intimidade com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Será que Jesus precisa chorar por você? Será que Jesus precisa gemer por você, para você voltar a ter comunhão com Ele, a estar nos pés dEle, a desejar o melhor como Maria desejou, de se aquietar, de se sentar aos pés de Jesus? Como está a sua vida, a sua intimidade com o Pai? Como você tem vivido a sua vida? Você tem dado testemunho onde você passa? Esse dia nós passamos e vimos nosso vizinho da direita, ele estava sentado lá no portão do cunhado da Rosa. E ele estava conversando lá com o cunhado dela, aí falou umas coisas lá boas, né, graças a Deus. Aí nós falamos assim, vendo se a gente fosse vizinho ruim, mau testemunho para o nosso vizinho, nós tínhamos perdido o irmão aqui. Então, irmãos, isso é importante. Isso é importante. Porque se você tem Deus na sua vida, onde você estiver, Ele tem que estar e tem que fazer a diferença. Não foi isso que nós cantamos, que a ministra de louvor falou? Deus tem que estar e fazer a diferença na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e dizer, ali vai um homem, uma mulher de Deus. Irmãos, é triste quando a gente ouve as pessoas dizerem assim, ser crente é igual fulano, misericórdia, prefiro do jeito que eu estou. Eu acho que o coração de Deus
se rasga quando ele ouve um trem desse. Nós temos que fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença onde você estiver. Nós temos que conhecer o nosso Deus. Não vive de milagres contados, viva de milagres realizados na sua vida. É bom quando a gente ouve um milagre que Deus fez na vida dos nossos irmãos. Mas é bom quando você tem o seu milagre para contar. Quando olhou para a frente, Jesus chorou ao perceber o terrível julgamento que estava por vir sobre a cidade e o templo do Senhor. No ano 70, depois de Cristo, Jerusalém foi saqueada, foi destruída e o povo foi massacrado e vendido como escravo por todo o mundo. Tudo isso aconteceu porque o povo não reconheceu o tempo da sua visitação. Jerusalém foi destruída. E ao entrar ali, Jesus viu isso. Porque Ele é Deus. E Ele vê, e Ele sabe. Jerusalém deixou passar o seu tempo da presença de Deus. Irmãos, não deixa. Não deixa a visitação do Senhor passar. Tem no texto, acho que é em Jeremias, quando Jeremias está orando e Deus fala para Jeremias: basta, não ore mais por esse povo. Não ore mais, eu não vou mais te ouvir. Eu não vou mais te atender, Jeremias, chega. Imagina, irmãos, Deus falar isso para você: chega, não quero mais. Não quero mais te ouvir. Nem precisa vir. É muito triste. E Jesus chora por isso. Porque Jerusalém deixou passar as oportunidades. Não deu ouvido, rejeitou a presença de Deus. Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus olha para a frente e lembra que fora escrita: veio para que era seus, mas os seus não o receberam. Nós não queremos este homem, nós não queremos que ele reine sobre nós. Foi o que aquela multidão disse, lá em Lucas 19:14. Jesus lembra quando o povo todo gritando: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Olha o pedido desse povo, irmãos: caia sobre nós, pode matar. Caia sobre nós. E Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele pôde ver isso. Ele pôde ver a destruição de Jerusalém. Ele pôde ver aquele povo sendo massacrado pelo seu inimigo. Hoje, irmãos, o nosso inimigo é Satanás, é o diabo. E eu costumo dizer que ele não tira folga, não tem feriado. Ele vive 24 horas tentando, ajeitando uma maneira de te pegar, de te laçar. Então vamos ficar alertas. E Jesus viu aquele povo lá na cruz, pedindo, falando para ele: nós não queremos você como rei, nós não queremos você. As lágrimas de Jesus foram tão profundas que ele não pôde contê-las a respeito da ocasião. Que ocasião? Da festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma festa de alegria, de celebração. As multidões estavam ali de todas as aldeias, cidades de Israel, para uma festa de grande movimentação. Nessa festa, eles relembravam a libertação da escravidão do Egito. Quando Jesus entra na cidade, o clima é de festa. Mas ele chora.
Ele está na contramão daquele momento, né? Aquela multidão pulando, gritando, festejando, relembrando lá o milagre da libertação do Egito. Mas Jesus chora. Enquanto a multidão celebrava, Jesus chorava. Talvez soubesse que aquela multidão que ali cantava e celebrava, que aquela multidão haveria de fazer coro com a multidão diante dos líderes, crucifica-o, crucifica-o. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós. Porque talvez se nós estivéssemos naquela multidão, talvez a gente também estaria gritando, crucificam, crucificam. Nós não queremos este rei. Nós não queremos este rei. Hoje, se a gente perguntar aqui, a gente vai dizer que não, né? Mas será que não? Será que não? Porque uma multidão, ela leva as pessoas, né? A gente vê aí na televisão, quando aquela pessoal sai em passeata, quando é de paz, né? Mas quando é de quebra, 1, 2 começa, os outros vão atrás, nem sabe porque está quebrando, nem sabe o que está quebrando, mas vamos quebrar. E será se nós estivéssemos ali naquela multidão, também não estaríamos seguindo, mandando, crucifica, mata esse homem? Que nós possamos, irmãos, buscar o Senhor. Possamos entender a lágrima de Jesus. Elas foram tão profundas que elas sobrepujaram todos os outros sentimentos naturais. Jesus, ao olhar Jerusalém, poderia ter lembrado da grandeza daquela cidade. Davi constituindo aquela cidade em capital de Israel, pelas gloriosas manifestações de Deus naquela cidade, nas gloriosas construções de Salomão, da grandeza daquele templo, né? Lindo, maravilhoso. É em São Paulo que tem uma réplica, né, pastor? Eu tenho vontade de ir lá. Dizem que é muito lindo. Jerusalém era a cidade do grande rei, o lugar da habitação de Deus, na terra onde estava a casa de oração para todos os povos. Os povos iam a Jerusalém a orar. Lá estava a casa de oração. É ali que o povo orava, era ali que o povo buscava Deus. Jerusalém era o centro das celebrações festivas, onde a Shekinah de Deus habitava. Mas as alegrias da terra não trouxeram alegria para Jesus. Aquela festa da Páscoa, irmãos, não alegraram o coração de Jesus naquele momento. Porque ele estava vendo além. Ele estava vendo o futuro daquele povo que estava ali osando ao rei. Pelo contrário, ao ver a venerada cidade com seus palácios, com seu templo, com as suas torres, Jesus chora. Os discípulos de Jesus ficavam extasiados com a beleza do templo, com as com as glórias da cidade de Deus. Mas Jesus chora e diz: não ficará pedra sobre pedra. Não ficará pedra sobre pedra. Quando a gente viaja, todo mundo sabe que a gente é turista, né? Tudo a gente quer fotografar, tudo a gente quer... Vamos tirar uma foto aqui, né, meninas? Vamos ali, aqui tá bom. Quando os discípulos entraram em Jerusalém, eles estavam desse jeito, admirados com a beleza da cidade,
admirado com as construções. Só que Jesus, ele não conseguia se alegrar naquele momento. E foi realizado, né, irmão? Jerusalém, ela foi destruída. Não ficou pedra sobre pedra ali. Sua tristeza não encontrava alívio, nem no passado da imponente cidade, nem no seu presente, nem no seu futuro. Jesus é Deus, e um dos seus atributos de Deus é onipresença. Deus conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Por isso Jesus chora muitas vezes por nós. Porque Ele sabe o que você vai fazer amanhã. Jesus sabe o que está no seu coração. Eu não sei, os pastores não sabem, mas Jesus sabe. E às vezes Ele chora por você. Às vezes Jesus chora. Às vezes Ele tenta te instruir. Ele tenta nos conduzir para um caminho. Porque Ele sabe que aquele caminho que é o certo. Mas a gente não quer. Jerusalém não quis andar. Porque, irmãos, Jerusalém levantou profetas poderosos ali. Palavras. Mas eles não quiseram. Eles preferiam viver do jeito que eles queriam viver. Deus conhece o seu coração. Jesus não chora por si mesmo. Ele diz para as mulheres de Israel: filhas, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e pelos seus filhos. Isso aqui é quando Jesus está caminhando, e aquelas mulheres lá para ser crucificada, e as mulheres choravam ali, e ele fala: não precisa chorar por mim, chora por vocês, chora pelos seus filhos. Eles precisam do seu choro, eles precisam das suas lágrimas. Eu não preciso, mas vocês vão precisar, e seus filhos vão precisar. Ele não está chorando porque vai sofrer. Ele não está chorando porque vai ser condenado à morte de cruz. Ele está chorando pelas pessoas. Jesus chora por você. Jesus chora pelas pessoas. A oração sacerdotal, Jesus ele faz aquela oração lá em João 17. Ele ora pelo povo daquela época e ora por nós. Jesus já orou por nós. E Ele continua cuidando de nós. As lágrimas de Jesus revelam-nos sua compassiva natureza. Diante da traição, diante da postura do Sinédrio, diante da postura covarde de Pôncio Pilatos, diante da injustiça dos líderes religiosos, da maldade daquela multidão, Jesus podia trazer a ira, podia fulminá-las com a sua ira santa e com a sua justiça. Jesus podia, não podia, irmãos? Podia, se Ele quisesse. Mas ao invés disso, o que Jesus faz? Chora. Jesus chora. Ele podia destruir, acabar com tudo aquilo ali. Mas Jesus chora. Isso nos traz um retrato de compaixão de Jesus. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Ele está aí com você. Ele é o Deus que chora conosco e chora por nós. Então, quando você estiver passando por lutas, que você estiver chorando, saiba disso, Ele está aí com você. Ele está passando essa luta com você. Ele está acompanhando você na sua luta. Mas Ele também chora por você. Porque Ele nos ama. Porque Deus é amor. E lá em 1 João diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Vendo como isso é maravilhoso? Ele te amou primeiro.
Ele te escolheu. Em meio a milhões de pessoas, Ele olhou para você e te amou, e te escolheu, e te tirou daquela vida de perdição, e te deu uma vida, uma esperança de um dia reinar com Ele. Ele se importa conosco. Jesus chorou porque a cidade tinha perdido a sua oportunidade e o tempo da visitação de Deus. Ele chorou porque o povo rejeitou a oferta da graça de Deus. Ele chorou porque o povo amou mais as trevas do que a luz. Ele chorou porque a cidade virou as costas para Deus e rejeitou o amor de Deus. Ele chorou porque eles preferiram a morte à vida. As lágrimas de Jesus nos revela um coração de Deus. Quanto o próprio Deus diz assim, em Ezequiel 33:11, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos. Irmão, converter é você estar aqui e você dar a volta, não é isso? É você dar a volta. Talvez Deus está falando para você hoje, meia volta, dá a volta, não é por aí. Que nós possamos nos converter ao Senhor. Jesus, Ele está chorando, porque certamente o limite da oportunidade está se passando para Jerusalém. E a ordem de Deus era: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Se você ouvir, se você tiver oportunidade, não endureça. Abra o seu coração. As lágrimas de Jesus deveriam nos encorajar a confiar plenamente nele. Pensa você, o Redentor em lágrimas, chorando por você. Você que é pecador como eu, deve voltar a Ele em lágrimas. Porque o Salvador compassivo como o nosso é digno de ser recebido, adorado e servido. As suas lágrimas devem nos levar às lágrimas. Como ficaríamos endurecidos diante das lágrimas de nosso Salvador? Como iríamos nós a Ele com os nossos olhos enxutos se Ele vem até nós em lágrimas? Jesus chorou por Jerusalém, porque embora fosse a cidade dos profetas, dos escribas, dos mestres, ela estava perecendo por não conhecer a Deus. Eles odiaram o verdadeiro conhecimento e não escolheram temer o Senhor. A cidade desprezou a palavra de Deus e se entregou à sua obstinada incredulidade. Eles escolheram morrer em trevas em vez de aceitar a luz do Filho de Deus. É isso mesmo? Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. Mas você e eu podemos aproveitar. Hoje é o tempo da visitação de Deus. Hoje nós temos oportunidade de servir a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Isso é para você, irmãos. Isso não é para a pessoa que não conhece a Deus, não. Esse aqui é para você que conhece a Deus e que às vezes está desanimado. Ele está batendo na porta. Ele está batendo. Não demore em abrir. Não deixe passar a oportunidade de estar com Deus, de caminhar com Deus. Os braços de Jesus estão abertos. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Hoje o Senhor está te convidando. Feche os seus olhos. Hoje o Senhor está te convidando. Você que está aqui no templo, você que está em casa, não deixa passar essa oportunidade da visitação de Deus. Não deixa passar a oportunidade de servir a Deus, de fazer parte dessa maravilhosa família. Não tenha o Senhor Jesus só para fazer milagre na sua vida, só para te atender,
Mas sirva, adore o Senhor como Ele merece, como Ele é digno. Volte ao Senhor nessa noite. Talvez você está fraco, volte essa noite ao Senhor. Você que está em casa, volte para o Senhor nessa noite. Se converta, busque ao Senhor, esteja com Ele. Nós estamos vivendo, irmãos, eu creio que nos finais do tempo, não está longe para Jesus voltar e buscar a sua igreja. Então que nós possamos nos converter ao Senhor, nós possamos buscar ao Senhor, nós possamos fazer parte da multidão que estava louvando e adorando ao Senhor, e não aquela multidão que estava crucificando o nosso Deus. Ele chorou por você, que você possa voltar a Ele. Amém, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu coloco, Senhor, diante de Ti a Tua igreja, Pai, neste momento. Aqueles irmãos, ó Pai, aqueles amigos que estão ouvindo a Tua palavra nesta noite. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa visitar, Pai. E que nós, ó Deus, possamos nos agarrar e não nos deixar, Senhor, passar o tempo da visitação, o tempo do Senhor na nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, Pai, nós Te agradecemos, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua graça nas nossas vidas, em nome de Jesus.